Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estou de volta. Sentiram minha falta? Então, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai mergulhar numa história que é tipo a pior experiência de Airbnb de todos os tempos. Prepare-se para conhecer a família Smurl e seu hóspede mais indesejado. Um demônio que era menos o exorcista e mais o seu tio bêbado no Natal. Pra quem não conhece, a família Smurl, eles eram pessoas comuns. Jack e Janet e suas duas filhas, eles se mudaram para uma casa nova, cheios de esperança, de um recomeço. Mas mal sabiam eles que essa casa já tinha um inquilino. E ele não pagava aluguel. Essa história é de 1978. Os primeiros sinais? Coisas caindo, portas batendo, o Jack tendo que lidar com a esposa dizendo: "Querido, acho que temos um fantasma." "Oh, que é isso, Jack? Eu juro que minha torradeira está levitando." E o coitado do Jack provavelmente só queria tomar um café em paz. Mas não, o demônio já estava lá fazendo a festa. Agora, a gente pensa em possessão demoníaca e já imagina coisas tipo cabeças girando, vômito verde, né não? Com os Smurfs era diferente. Era tipo, demônio, você pode parar de jogar as meias do meu pai na privada? É a quinta vez essa semana. Os Smurfs relataram ataques, digamos, não tão dignos. O demônio assediava, fazia barulhos estranhos e aparentemente tinha um senso de humor duvidoso. Pensa no demônio como aquele amigo que te manda vídeos ruins no grupo da família, às 3 horas da manhã. Só que ele morava na sua casa, que é pior ainda. Teve relato de que um ataque que o demônio arrotou na cara da família. Sim, você ouviu certinho. Ele arrotou. Tipo, qual que é a intenção? Medo? Nojo? Eu diria que é uma ótima opção. É mais provável, né? Que a última opção, né? Nojo. Esse demônio era mais inconveniente do que a fila do banco no dia de pagamento. Claro, a família Smurl não ia ficar de braços cruzados. Eles chamaram padres, psiquiatras, caça-fantasmas e provavelmente até um encanador só por via das dúvidas, né? Imagina a cena: o padre lá, jogando água benta por tudo quanto era canto, recitando em latim, e o demônio no canto, rolando os olhos e fazendo um blé com a língua. Nada afetava, só piorava a situação. Ah, de novo essa ladainha. Podem ir mais rápido? Tenho que bagunçar a gaveta de talheres em 5 minutos. Eles tentaram de tudo. Exorcismos que não funcionaram, tentativas de comunicação que resultaram em piadas sem graça do além. Era tipo tentar expulsar um vizinho barulhento que tem superpoderes e ama trash talk. A história dos Smurfs é louca, né? É um lembrete que nem todo demônio é um vilão do filme de terror. Alguns são só irritantes mesmo. É como ter um adolescente rebelde que, por acaso, consegue levitar móveis. Eles viveram com um tormento por anos, até que finalmente se mudaram e conseguiram, sei lá, um novo demônio mais educado, eu acho. O caso Smurl é um clássico para quem gosta de paranormalidade, mas também é um lembrete de que o medo pode vir de muitas formas. Às vezes, o maior horror é ter que conviver com alguém que não respeite seu espaço pessoal, mesmo que seja um ser do inferno. Essa família, o que passou, durou mais de uma década. Eles se mudaram para Pensilvânia, né? Para essa casa que ela era dividida em duas, né? Uma casa geminada, porque de um lado ia ficar os pais do Jack e do outro lado o Jack, a Janet e as filhas. Porque no ano anterior, a casa onde eles moravam tinha sido inundada, né? Devido ao furacão Agnes.
Então eles perderam o que tinham, aí o Jack achou essa casa e achou que seria uma boa se mudar pra lá e recomeçar a vida. Só que não. Aí coisas começaram a acontecer, televisão queimou uma hora na frente do Jack, ele tava assistindo TV e puf, pegou fogo. Ele olhou os fios, né, tudo, não tinha problema nenhum, só queimou. Uma das filhas dele foi arremessada escada abaixo, a outra teve um lustre que caiu em cima dela, se eu não me engano. Era na cozinha isso. A Janet contou que uma vez na cozinha também, ela chegou a ver uma massa escura, mas não tinha rosto, né? Tinha forma humana, mas não tinha rosto. Jack também viu isso. Aí eles procuraram ajuda de igreja católica por perto. Foram até os jornais, né? Pra ver se alguém conseguia achar eles. O que não deu muito certo, porque com isso os vizinhos começaram a ter uma certa repulsa contra a família. Começaram a atacar pedras, tijolos na casa deles, porque eles não gostaram da, da movimentação na rua, né? De como estava sendo vista aquela rua e aquele bairro. Falavam que eles eram uma fraude, que tudo aquilo era mentira, que eles estavam querendo ganhar dinheiro e um monte de coisa. Quando eles conseguiram ter o contato dos Warrens, né? Que os Warrens foram lá na primeira noite onde eles ficaram na casa, o Ed, ele contou que ele chegou a ver essa massa escura sem rosto. Ele sentiu a temperatura cair bruscamente. Ele chegou a ver que os móveis se mudando de lugar, né? Móveis se movendo. Inclusive, um fantasma muito camarada deixou um recado pra ele no espelho do banheiro, avisando que era pra ele ir embora de lá, né? Então, tipo, os Warrens ficaram durante meses lá na casa, mas infelizmente não conseguiram ajudar a família. Por isso que esse caso ficou tão conhecido. Porque foi o caso que os Warrens não conseguiram, né, dar um fim. E por isso que chama muita atenção, né? Porque demonologistas, né, eles já tinham um histórico muito grande de conseguirem espantar fantasmas, demônios, fazer exorcismo, isso e aquilo. Mas aí, por fim, a família conseguiu a ajuda de um pastor local, onde fez umas rezas lá tudo, aí aparentemente as coisas ficaram calmas durante um tempo, mas passou uns 2 anos mais ou menos, a Janet relatou que ainda havia, né, uma coisa ou outra na casa e ouvia, mas bem menos do que era antes. Aí depois disso eles se mudaram, escreveram um livro, foi adaptado para filme, que é A Casa das Almas Perdidas. Quem já assistiu, deixa aí no comentário, me conta se é bom. Eu ainda não vi, tá na minha listinha aqui pra assistir. E caso vocês queiram mais vídeos sobre os Warrens, né, contando o relato dos casos deles, que eu não contei nenhum ainda aqui no canal, fora esse daqui. Aí vocês podem deixar no comentário, não esqueçam de me seguir, de se inscrever caso não sejam inscritos. Tem o canal tem o perfil no Instagram também. Ativem o sininho, comentem bastante aí, me ajudem, divulguem esse vídeo até pro papagaio da família, pro hamster, pra todo mundo. Vamos subir os views daqui. Eu conto com a ajuda de vocês. E eu prometo que uma vez na semana postarei vídeos. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E boa noite.